Prepare-se para expandir seus horizontes. Se você acha que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é apenas uma condição genética ou só afeta crianças, prepare-se para mudar a sua visão. Hoje, a gente vai explorar como que a epigenética, o ambiente e até o tempo de tela pode influenciar o desenvolvimento e a persistência do TDAH em crianças e em adultos. Bem-vindos aos Segredos da Nutri. Eu sou a Aline Kissack e esse é um espaço para explorar ciência, tecnologia e nutrição de forma prática e transformadora. Oi! Que alegria poder estar aqui com vocês no nosso segundo episódio. A gente vai falar hoje sobre TDAH, que não é só uma questão de comportamento. Prepare-se para expandir seus horizontes. Se você acha que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é apenas uma condição genética ou só afeta crianças, prepare-se para mudar a sua visão. Hoje, a gente vai explorar como que a epigenética, o ambiente e até o tempo de tela pode influenciar o desenvolvimento e a persistência do TDAH em crianças e em adultos. Hoje a gente também vai mergulhar no fascinante mundo da epigenética, que é como ela pode transformar o diagnóstico e tratamento do TDAH. Então vamos lá, vamos nos preparar para isso. Já quero que vocês me contem quem sofre com TDAH, quem teve esse diagnóstico na fase adulta, quem conhece pessoas com TDAH, às vezes é seu companheiro, seu esposo, sua esposa, e você fica ali, meu Deus do céu, como é difícil lidar, ou às vezes é seu filho, e se você não tem TDAH e lida com alguém que tem, imagino que deve ser bem desafiador. Então, vamos entender como que a nutrição terapêutica, que é o poder dos alimentos, dos compostos bioativos, ou seja, dos suplementos, dos nutrientes, dos antioxidantes, podem afetar a melhora do TDAH, não só de medicamento que a gente está falando aqui hoje. Então, nós vamos cobrir várias temáticas e te convido, então, para se imergir nesse tópico que está em alta. Então, vamos lá. Bom, primeiro, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é super complexo, ele afeta milhões de crianças e adultos no mundo todo. Tradicionalmente, a gente acreditava que ele fosse puramente genético, mas as pesquisas mostram que o ambiente desempenha um papel crucial, desde fatores intrauterinos até experiências de vida. Eu estou super animada para discutir isso, então vamos lá. Quais são os principais pontos do TDAH que a gente deve conhecer? O TDAH é mais comum que muitos pensam. Cerca de 9% dos adolescentes americanos e 4% dos adultos têm o transtorno de déficit de atenção. Os sintomas vão desde ali da dificuldade de concentração, impulsividade, energia excessiva, incapacidade de ficar quieto, principalmente se é algo desinteressante, essa falta de foco, de concentração, essa procrastinação. A gente fala muito que no TDAH tem uma mudança do tempo. O tempo passa sempre achando que tudo vai dar tempo, que eu posso esperar uma tarefa que, na verdade, demora 2 horas, eu falo, não, eu vou fazer rapidinho, dá para eu encaixar no meu dia. E quando a gente vai ver, na verdade, está super atrasado, porque gerenciamento de agenda no TDAH é um desafio. Um TDAH não vai definir uma pessoa. Ela pode ter outras habilidades, pessoas que são inteligentes, que são responsáveis, acabam tendo outras características que mascaram o TDAH. Por isso que muitos adultos só vão descobrir que tem na fase adulta. E envelhecer ajuda também, por um lado, no TDAH, porque você aprende a conviver. Você já sabe que você é esquecido. Por exemplo, meu esposo tem um TDAH horrível desde criança, mas não veio de uma família que acabava tendo essa acessibilidade com a parte de fazer terapia, né? Não tinha um pouco dessa cultura. Tentou tomar Ritalina, da vida piorou, que acontece em muitas crianças também que tem TDAH, mas tem um gene que a gente vai falar aqui da Conte, de hiperatividade, daí a Ritalina, na verdade, piora. E acabou deixando de fazer tratamento. Então, vários prejuízos foi tendo ao longo da vida, até que ele foi aprendendo a viver com essas características, como, por exemplo, se ele tem que lembrar de uma coisa super importante, ele escreve num post-it, num papel, e coloca em cima do sapato, porque ele vai ter que vestir esse sapato para sair de casa. Então, daí ele olha e fala, é verdade, eu tenho que pegar isso, enfim. E toda vez que pega
tem que cumprir essa missão, porque senão do nada já lembra de outra coisa, já fica disperso, que é um sintoma bem característico. No meu caso, fui só descobrir que as justificativas de coisas que aconteceram na minha infância e na adolescência era do TDAH. Felicidade, né, por ter uma capacidade de aprendizado muito boa, eu não fui aquela criança que ia mal na escola, mas muito bagunceira, muita procrastinadora, um estresse muito grande para fazer tudo de última hora, né? Porque tinha que cumprir ali as metas, cumprir as responsabilidades. Eu fui criada para poder ter sempre esse bom desenvolvimento acadêmico, então as coisas poderiam ter sido muito mais leves se eu soubesse que não era a minha personalidade, que não era o meu jeitinho, que era uma questão no meu desenvolvimento neurológico que tinha soluções. Então, o que eu vejo mais hoje do TDAH, tirando a parte de diagnósticos errados que a gente vê, porque só porque é uma criança hiperativa a gente acha que é TDAH, mas, na verdade, quando realmente o diagnóstico ele não é uma maleta para eu carregar, ele é, na verdade, um apoio para que eu busque soluções para que o sofrimento seja menor. Então, isso é bem importante, tá? Então, dando continuidade um pouco, quando a gente fala nessa hiperatividade, é interessante que os sintomas, eles normalmente aparecem ali perto dos 7 anos de vida, mas pode aparecer em qualquer momento durante a adolescência e, como eu disse, até na vida adulta. Sem tratar, a gente acaba tendo comportamentos disruptivos em casa, na escola, e é realmente desafiador para as crianças e para os pais, porque não é só uma questão de disciplina ou de forçar a pessoa a se concentrar, é realmente de achar maneiras mais eficazes, porque isso tudo gera uma ansiedade. E quando a gente reduz o estresse que vem junto com o TDAH, essas abordagens comuns para o tratamento e a medicina ocidental, que geralmente foca em medicamento prescrito, que na minha opinião não cura o TDAH, apenas suprimem alguns dos sintomas, e além disso esses medicamentos podem ter efeitos colaterais, né, como atraso no crescimento, problemas no sono e até mesmo mudança de personalidade. Isso é preocupante, sim. É como se estivéssemos tentando apagar um incêndio com gasolina. Então, um medicamento como o Ritalino, o Adderall, pode causar mais problema do que solução. Mas não quero dizer que ninguém deve tomar. Sempre a avaliação individualizada com o psiquiatra, com a psicóloga, que seja na área de neurocomportamental, neurocognitivo, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai falar aqui da alimentação. Então, quem ainda não me conhece, eu sou nutricionista e sou de uma área da nutrição que é mais terapêutica. Então, as minhas pesquisas científicas, as 9 especializações que eu fiz, o mestrado, foi toda nessa área do poder terapêutico dos nutrientes. E uma das minhas especializações é em psicologia da nutrição, é entender toda essa parte realmente das emoções, da cognição relacionada com os nutrientes. Então, quero passar um pouquinho dessa experiência aqui para vocês. Tá? Bom, então quando a gente fala de mudança no estilo de vida, a gente está falando desde a dieta, de como que ela influencia, desde alimentos que a gente não vai adicionar. Então, o excesso de açúcar refinado é uma delas. Claro que a gente tem uma vida aí que é muito difícil tirar completamente o açúcar na vida para a maioria das pessoas. Tem uns bons disciplinados aí que isso ajuda. Mas como o açúcar, ele também entra num sistema de prazer e recompensa do nosso cérebro. Entra numa questão cultural. Lembra quando a gente era pequeno, quantos aqui não cresceram com a questão de come tudo que no final tem sobremesa? Então a sobremesa ela vinha como uma recompensa se eu cumprisse essa obrigação que era comer a salada, né? Então se eu estou num trabalho e eu tenho uma meta que eu cumpri, eu falo, opa, eu mereço esse brigadeiro, eu mereço esse docinho, eu mereço essa pizza, enfim. Então, quando a gente está falando do carboidrato refinado, especialmente o açúcar, tem que tomar cuidado, principalmente para quem tem o TDAH, né? No geral, não é uma prática para a saúde, mas falando agora desse nosso tema de neurodesenvolvimento, porque isso gera uma hiperatividade maior. Então, costuma ser até bem filmes, né, que a gente dá açúcar para a criança, de noite a criança fica lá rodando super, super energética. E claro, né, se eu estou falando de açúcar, eu também estou falando de energético. Então, cuidado com cafeína, com alimentos à base de café.
com uma parte que eu estou falando, até mesmo do chocolate. Se eu estou falando um chocolate ao leite, que é mais doce, ou seja, vai ter mais açúcar, e o cacau tem cafeína, apesar do cacau ter vários benefícios, né? Quem me conhece sabe que eu sou chocolatra de plantão, tenho até uma linha de chocolate terapêutico que é a Amaze, e o cacau tem esse poder terapêutico na parte de cognição, mas ao mesmo tempo ele está com muita cafeína. Então, para uma criança especialmente, ou para um adulto que já está num dia que essa hiperatividade está muito alta, a gente não vai indicar o cacau, ou principalmente o chocolate cheio de açúcar, tá? E se eu estou falando disso, eu também vou falar de energético, eu vou falar de super coffee, que tem que tomar cuidado, que acontece que o cérebro fica muito cansado sob esse estresse todo, e acaba que a gente entende que a forma de suprir o cansaço é tendo estimulantes. E, na verdade, muitas das vezes, para melhorar o cansaço, a gente tem que descansar e não estimular. Voltando aqui para a alimentação, nós temos que tomar cuidado com os adoçantes artificiais e os aditivos químicos. Como que vocês vão encontrar, principalmente os aditivos químicos, nos rótulos dos alimentos? A partir de uma sigla que chama INS. Então, dá uma olhadinha ali na barrinha de proteína que você está comprando, na granola, no iogurte, na polpa de fruta, na bolacha, seja o que for, se tem INS. Os INS, então, tem vários números, cada um sendo de um corante ou conservante diferente, e é importante a gente diminuir. No nosso episódio passado, nós falamos da importância da microbiota intestinal, até mesmo na saúde mental. E quando nós falamos disso, entra aqui a importância que esses aditivos químicos alteram a microbiota, ou seja, as bactérias boas do intestino, prejudicando também nos neurotransmissores de dopamina, que é a parte do foco da concentração, da serotonina, que é do bem-estar, que acaba impactando na parte do TDAH. Então, se a gente tiver, por um outro lado, uma dieta que tem bastante proteína e alguns nutrientes especiais que a gente vai falar aqui hoje, a proteína ela é dopaminérgica, ou seja, os aminoácidos, os ingredientes que compõem a proteína, elas aumentam a comunicação entre os neurônios para a gente ter uma melhor memória, uma fixação desse aprendizado, desse foco e dessa concentração. Então, quanto mais proteína tiver para uma dieta de alguém com TDAH, é mais interessante. Bom, tudo isso é super interessante, a gente ainda vai aprofundar hoje, mas vale dizer que outros fatores atrapalham, como o tabagismo materno durante a gravidez e a exposição de toxinas ambientais como o chumbo, o arsênio, também estão ligados ao desenvolvimento do TDAH. Sabia? Olha só, o arsênio, pois é, ele até mesmo lesões cerebrais traumáticas podem ser a causa. É um conjunto complexo de fatores quanto o papel da genética nisso tudo. Ele tem evidências que o componente genético, se os pais ou avós têm TDAH, a chance aumenta. Faz sentido, né? Mas também pode ser influenciado pelo ambiente e estilo de vida da família. Então, voltando lá para a dieta, os alimentos que a gente deve evitar, como o açúcar, as bebidas açucaradas e energéticas, que podem aumentar essa hiperatividade, essa desatenção, em 66%. A gente também tem algumas evidências mostrando que é importante diminuir a questão do glúten. Por quê? O glúten vem ali da farinha de trigo. Por lei, o ferro e o ácido fólico, eles são adicionados e enriquecidos nas farinhas. Mas muitas das pessoas que têm TDAH têm problema num gene que chama MTHFR, que é o gene do ácido fólico. Essas pessoas não podem consumir dosagens grandes de ácido fólico. Ali no espinafre, por exemplo, ok. Mas em suplementação, seja via de multivitamínico, ou seja, da farinha, eu tenho um excesso. E aí isso pode causar várias questões cognitivas problemáticas nesse paciente. Então, essas pessoas que fazem o teste nutrigenético, né, que é uma das minhas especialidades, então por isso que eu trouxe esse tópico aqui, que tem a letrinha ruim, a letrinha T no gene do MTHFR, precisa suplementar metilfolato, que é como se fosse a forma mais mastigada, já fácil de absorver do ácido fólico, que é a vitamina B9. Então, esse excesso ali da farinha,
é prejudicial, mas também muitas pessoas com TDAH têm problemas intestinais. E como o glúten é uma molécula grande, acaba que prejudica essa digestão, gerando ali o que a gente chama do leaky gut, que é esse intestino permeável, e várias toxinas, várias desregulações dos neurotransmissores acontecem. Significa que é para sempre a pessoa tirar, que todo mundo que tem TDAH tem que tirar o glúten? Não. Tem que sempre fazer essa individualidade, mas tem uma grande relação, tá? Claro que a gente também aqui está falando dos corantes, as coisas óbvias não saudáveis, né? O glutamato monossódico, por exemplo, tem essa lista longa da parte artificial, então sempre a comida de verdade, o prato colorido. Então, é como se a gente estivesse ajustando o combustível que a gente coloca no nosso corpo. E, além disso, evitar os alimentos que a pessoa seja sensível ou alérgica, né? Principalmente quando tem enxaquecas frequentes. Então, se puder preferir a carne, o frango de boa qualidade, o ovo caipira, os peixes selvagens, os laticínios que não têm nitrato e nitrito, ter alimentos ricos em ferro, vitamina do complexo B, ômega 3. O ômega 3 tem uma relevância muito importante, principalmente o DHA, para a ansiedade e para a parte de foco e de concentração, tá? Porque essa dieta equilibrada e esses nutrientes ajudam na função cerebral, melhoram o humor e ainda pode reduzir a impulsividade. 95% das pessoas que têm o gene do TDAH também têm o gene da impulsividade. Então é comum a gente ver ou compulsão alimentar, ou compulsão por compras, por jogos e por aí vai. Tá? Então, se a gente estiver falando de alguém realmente com um TDAH desequilibrado, vale não só o ômega 3 da chia, da linhaça, do peixe, mas também fazer ele de suplementação perto de 2 gramas por dia, sempre junto com a comida, tá? Que é mais eficaz. Alguns estudos até trazem ali o ômega 3 tendo uma efetividade similar à ritalina, especialmente quando está junto com o zinco e os probióticos. Interessante essa parte, né? Claro, é importante consultar o profissional de saúde, especialmente o nutricionista, né? Já falamos aí do psiquiatra para o diagnóstico, o psicólogo, mas falando dessa parte das estratégias nutricionais, o nutricionista, especialmente um que vá nessa linha da nutrigenética para ter uma assertividade melhor para trabalhar, tá? Porque daí consegue avaliar o gene do ômega 3, o gene da vitamina D, o gene da dopamina e por aí vai, ok? Óleo essencial também. Eu gosto dos óleos essenciais quando puros e orgânicos. Pode ser tópico, pode ser aplicado em difusor, principalmente o de lavanda, 30 minutinhos ali antes de dormir, porque a gente vai comentar aqui como que a higiene do sono, e o sono é crucial para toda a parte de cognição e de humor. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode usar outros óleos essenciais que acalmam, mas que não dão sono, como o de alecrim, que dá bastante foco e concentração, e o de laranja doce, que pode ser antes do trabalho ou antes da escola, por exemplo, tá? Sono, vamos tentar garantir 8 horas de sono. Criança é mais fácil, mas adulto com essa correria da vida é mais difícil. De toda forma, o sono é essencial, tá, gente? Vai ajudar a manter tudo que você aprendeu durante o dia, vai ajudar na imunidade, no intestino e vai melhorar em tudo que a gente está falando do TDAH, porque diminui as chances de depressão e de ansiedade, ok? Agora vamos ver a parte que eu amo. A genética realmente tem a ver com o TDAH? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por isso o H ali, é muito mais a agitação do que a desatenção quando tem o hiperatividade. Ele tem um forte componente genético e tem vários genes relacionados principalmente com os neurotransmissores de dopamina e de serotonina. E o mais incrível, puxando sardinha aqui, é que a alimentação pode atuar diferentemente nesses processos. A gente ajuda a modular os impactos desses genes no corpo. Vamos falar aqui primeiro dos genes que são associados com os primeiros neurotransmissores, que é da dopamina. A gente tem o gene que é o DRD4. O que é esse gene? Ele busca por novidades. Pode ver que quem tem TDAH tem uma dificuldade gigantesca com rotina. Abre 500 abas no computador, começa vários projetos e tem dificuldade de finalizar, né? Porque precisa desse excitement, precisa que toda hora eu tenha novidades. Então, a disciplina, muitas vezes, é difícil
porque uma coisa que eu tenho que fazer de forma repetitiva, principalmente se a pessoa tem problema nesse gene, tá? Então, é notado para quem tem esse gene uma tendência de buscar essas experiências novas, agir por impulso e ter dificuldade em manter o foco. Isso pode estar relacionado, vou falar aqui para quem é Nutri, com o RS 1805-186. Ele influencia receptores de dopamina e está diretamente ligado com essa parte da impulsividade. Na nutrigenômica, que é a forma como a nutrição ajuda a tirar da tomada, ou seja, silenciar esses genes, a gente vai entrar com proteínas, principalmente para fornecer tirosina, que é um aminoácido precursor da dopamina. Ver se o ferro e a vitamina B12 estão em dia no exame de sangue, e o ômega 3, especialmente, que a gente já comentou dele, o DHA, pelo menos 500 miligramas para esse gene. Já o gene do SLC6A3 é o transportador de dopamina, ou seja, é a forma como que essa dopamina ela é transportada e reciclada no cérebro. Uma regulação inadequada desse sistema vai ter dificuldade de atenção e de comportamento hiperativo. Então, aqui eu vou ter uma dificuldade maior com achar motivação para a vida. Eu vou oscilar em ficar mais deprê, parece que tudo está nublado, no sentido de que eu não estou achando meu propósito da vida, e começa aquelas crises existenciais que muitas vezes você vê até em criança, né? Você fala, gente, mas é tão novinho para estar passando por uma crise existencial. Quando tem TDAH, ainda mais desse gene do transporte de dopamina, é comum a gente ver isso, tá? Aqui os alimentos principais que eu vou ressaltar para vocês é o tofu, as amêndoas e também a gente pode colocar o frango. Se a gente estiver falando já do gene da Conte, que é o principal, que é o que mais influencia na nossa personalidade, nós temos aí duas letrinhas de possibilidade de resposta da Conte, a letra A e a letra G. O gene da Conte, que é o RS4680, ele codifica, ele desvenda, vamos dizer assim, uma enzima que é responsável por quebrar a dopamina no cérebro, tá? Essa enzima, ela pode trabalhar rápida ou lenta. Se eu tenho a letrinha G, ela é rápida, ela degrada rápido no meu cérebro. Então, vamos pegar, assim, quem faz atividade física, que atividade física a gente já sabe ali que aumenta a dopamina. Se eu tenho uma degradação rápida, essa pessoa pode fazer atividade física de noite, porque vai processar e ela vai conseguir dormir. Se eu tenho ela lenta, que é a letrinha A, vão ficar ali 6 horas no meu corpo. São aquelas pessoas que gostam de fazer exercício físico pela manhã, porque fala que dá uma super energia e disposição. Ao mesmo tempo, a A, ela dá mais foco, mais disciplina, porque a dopamina está o tempo todo no cérebro da pessoa. Só que sob estresse, aumenta a dopamina, porque o estresse é dopaminérgico, e a gente acaba tendo um excesso, que também é a letrinha da síndrome do pânico. Então, às vezes, tem gente que tem o TDAH por outro problema, por exemplo, no gene da serotonina, que a gente vai falar aqui, e que apesar de ter o gene da Conte A, que é esse que deveria ter foco, concentração, não está sendo aplicado no cérebro da forma correta. Está sendo mais um gerador de ansiedade, de hiperatividade, do que de usar essa dopamina da forma correta, né? Como são essas pessoas que a gente vê em filme, ou época de vestibular, que a gente fala, fulano sentou para estudar e ficou ali, ó, o dia todo, super disciplinado, e presta atenção em todas as aulas, né? Então, a Conte A, ela pode trazer esse excesso de energia, por isso que pacientes que têm TDAH com a Conte A não tomam Ritalina ou conserta, porque não é para aumentar a recaptação de dopamina, é para diminuir. Então, eles tomam, por exemplo, o Atenta, que é um recaptador de noradrenalina, vai ajudar, mesmo que sejam neurotransmissores diferentes, mas vai ajudar essa pessoa a relaxar. Que aí, no relaxamento, ela consegue focar. Ao invés da cabeça tá ali pilhada, pensando em 500 coisas ao mesmo tempo, ligado no 220, aí acalma e eu consigo visualizar melhor o que está acontecendo, tá? Já na Conte G, que degrada rápido, é ao contrário.
Subiu, desceu. Eu fiquei animado, segunda-feira eu vou começar a dieta. Chega na quarta-feira, já não tô mais afim. Ou, vou começar um projeto novo, vou fazer tal coisa. Daqui a pouco já não tô mais fazendo. Ou pensou numa coisa no meio do caminho, lembrou de outro, alguém te chamou, opa, sua atenção já vai para o outro lado e você já esquece daquilo que você ia fazer. Tá? Então, daí, nesses casos de dopamina, de degradação rápida, é uma tendência maior a vários vícios, a comer muito mais doce, até essa sensação da recompensa e prazer que a gente estava comentando. Então, também tem dieta diferente para Conte A e para Conte G. Na A eu tenho que ter menos proteína, na G eu tenho que ter mais. Por isso que é importante quem puder fazer o teste de nutrigenética, ok? Na Conte A, eu evito cafeína. Na G, eu já posso ter a cafeína. Magnésio é bom nos dois. Então, espinafre, banana, abacate vai poder ajudar a regular o estresse, independente da Conte que você tem para quem tem TDAH. Já o gene da serotonina, que é o TPH1, e é o maestro ali da serotonina, que é o RS1800532, ele regula a produção. O que é a produção? Aqui eu vou precisar de ingrediente. Eu vou precisar do clássico triptofano. Então, nozes, sementes, iogurte, o peru, né? O chocolate amargo, nessa parte de ser um excelente modulador do humor. E se é produção, não tem a ver lá com a sertralina, com a fluoxetina, com os recaptadores, que são os medicamentos. Quem tem problema nesse gene, às vezes até toma esses medicamentos anti-ansiedade e antidepressivos e não sente melhora. Por quê? Está faltando a matéria-prima. O medicamento faz a recaptação, mas ele vai recaptar o quê se eu não tenho ali os ingredientes circulando no sangue? Então, quem tem problema aqui, no TPH1, esses alimentos fontes de B6, triptofano, magnésio, o cerenzo, o 5-HTP, né, que muito se vê aí para ajudar até na ansiedade, é importante. Agora, olha como é essencial quando a gente fala de saber a precisão de ter o teste genético. Se a pessoa tem contrário, se ela tem super bom o gene do TPH1, se o problema dela não é ali, é em outro gene ou em outra questão do corpo dela, se eu ficar dando um monte desses nutrientes que ajudam da serotonina, ela vai ficar mais agitada, mais ansiosa. Então, antes de ficar na tentativa e erro, se a ciência já traz para a gente esse exame e tem profissionais de saúde que podem fazer uma interpretação adequada e personalizar esse tratamento do paciente, é bem importante. Quem sofre aí já por muito tempo, mesmo comendo saudável, fazendo atividade física, ainda vê que tem muita dificuldade cognitiva, vale fazer o teste nutrigenético, tá? Então, quem tiver mais interesse, vou deixar aqui na descrição para vocês os contatos da nossa clínica que faz os testes, a gente envia para o Brasil todo, ou também procure aí na sua cidade, se você quiser fazer uma consulta presencial, nutricionistas que sejam nutrigenéticos, tá? Esse é o nome que a gente usa, ok? Já o gene do DRD2, que é o RS1800497, ele influencia a densidade do receptor de dopamina, ou seja, ele afeta diretamente a motivação e a busca por recompensa. Pessoas que têm um gene mais ruinzinho do DRD2 vão ser mais impulsivas e o tempo todo vai querer buscar gratificação imediata. Aqui, o ômega 3 entra de novo como muito importante e evitar ao máximo dieta em açúcar, porque senão vai ficar num vício ali de desregular os receptores de dopamina e vai exacerbar o sintoma. Então, no começo vai ser difícil, mas depois que a pessoa conseguir diminuir esse açúcar, adequar esse ômega 3, ter suplementos ali como cerenzo, como magnésio, o próprio usar ali o óleo essencial que eu falei para vocês, a tintura de uma erva que chama rosa branca, a própria laranja doce, isso vai melhorar muito para fazer esse ciclo da dopamina do paciente ter um reset, tá? Depois entra os docinhos aí moderados, mas ele vai ficar sem aquele desejo, sabe, descontrolado ali do açúcar, tá? E tem um gene novo, vamos dizer assim, um novo jogador no time do TDAH, que é o DIRAS2. Esse é um gene que
que é o RS 1412005, que ele apareceu em estudos genômicos recentes como um possível influenciador do TDAH. Esse mecanismo ainda não está totalmente estabelecido, mas ele mostra que ele afeta a comunicação entre os neurônios. O que mais tem mostrado é que são alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, então o morango, o mirtilo, a gente pode usar aqui também a uva, a framboesa, tá? A gente pode usar romã, a cúrcuma e os vegetais mais amarelados, então a cenoura, nós vamos ter ali o pimentão, tanto o amarelo quanto o laranja e o vermelho, porque quando a gente fala vegetais amarelados, entra ali a família do amarelado, que é o vermelho e o laranja também, tá? Então a abóbora, enfim. A cerola, que eu amo de paixão, quem já me conhece sabe que a cerola é a fruta mais anti-inflamatória que existe, né? Bom, então é o seguinte, até então a gente já viu aqui que a ciência está do nosso lado. Se tem uma coisa que a gente está aprendendo hoje aqui é que o TDAH não é só comportamento, é biologia. Nosso DNA ele influencia diretamente a forma como os nossos neurotransmissores funcionam. Mas a notícia boa é que a nutrição pode ajudar a modular esses efeitos. Então, até agora, um resumão das estratégias nutricionais para o TDAH. Dieta rica em proteína, que vai melhorar a produção da dopamina. Ômega 3, que vai otimizar a função cerebral e neurotransmissão. O triptofano, que é essencial para a serotonina e para a regulação do humor. O magnésio e os antioxidantes, que vão reduzir esse estresse e proteger os neurônios. Evitar o açúcar e a cafeína em excesso, para prevenir esses picos e a queda brusca de energia. Até agora, gostou? Tá dando para entender? Me conta aí se vocês já aplicaram algumas dessas estratégias, tá? E o que a ciência tem a dizer de tudo isso? 3 grandes estudos nos trouxeram descobertas inovadoras. Epigenética e TDAH. A epigenética é o ambiente que a gente está, então o estilo de vida que você tem, o estresse que você está passando, a comida que você come, a atividade física, que é a interação entre os genes e o ambiente para modular esse significado, essa conversa que a gente chama de expressão genética, para saber se o nosso gene, bom ou ruim, está ligado na tomada e vai influenciar o desenvolvimento desse transtorno. 2, o TDAH em adultos não é apenas uma versão prolongada da infância, não. Há mudanças estruturais no cérebro e novos desafios clínicos que têm se visto. E o terceiro, gente, que eu não posso deixar de falar para vocês, é o tempo de tela e comportamento infantil. A gente está vendo muitas vezes que pode confundir o diagnóstico, mas também pode intensificar a questão do TDAH quando a criança está com o uso excessivo dos dispositivos digitais. Especialmente quando a gente vê regulação emocional, impulsividade e irritabilidade, tá? Então, o DNA, ele não é destino. Quando a gente fala desse ambiente, ou seja, dessa epigenética, a gente vai investigar a nutrição, o estresse, a exposição das substâncias tóxicas, que às vezes faz um exame de sangue e vê que esses metais estão altos. Se está médio, não está tão alto, a tintura de coentro diminui bem. Se não, tem que fazer uma dieta específica de detoxificação, às vezes até uma questão de medicação, mas a medicação vai ser importante, mas se a pessoa estava ali numa fábrica, num local onde o solo estava muito poluído, né, que é raro, acontece, mas é raro. O que a maioria tem das pessoas é que como a comida está com muito agrotóxico, então reforço aqui que se alguém puder comer mais orgânicos, ou pelo menos preferir ter hortinha em casa, nem que seja das ervinhas, manjericão, alecrim, ter ali na sua cozinha. Se for comprar as frutas e vegetais de agricultores locais que têm menos agrotóxico do que as grandes fazendas, que ele pulveriza agrotóxico pelo avião, né? Então daí são doses muito maiores, tá? Então é importante se ver que está fazendo tratamento e não está evoluindo, de avaliar esses outros parâmetros bioquímicos também, tá? Então, quando a gente está falando de criança, esses padrões específicos, quando a gente fala de dopamina e genes que a gente já comentou, do DRD4, da resposta do estresse, o que isso significa na prática? Que o ambiente lá de quando a gente está na barriga da mãe da gente, então, quem aí quer engravidar, ou quem já está grávida,
lembrar que esse ambiente intrauterino pode impactar no risco de desenvolver o TDAH. Primeiro, né, exposição de álcool, de poluentes, de tabaco, que deveria ser um conhecimento de todos, mas infelizmente ainda não é. E não deixar faltar o metilfolato que a gente conversou. Como é prática já, isso até mesmo no SUS, darem ali 5 miligramas, né, que dá 5.000 mcg do ácido fólico, cuidado, porque se você não sabe, a sua genética pode piorar. É melhor sempre ir no metilfolato, tá? Então, há indícios de que esses padrões do ambiente, ele vai ajudar a prevenir o TDAH, mesmo antes dos sintomas aparecerem. Então, as novas perspectivas hoje não estão sumindo com o tempo. Cada vez mais vem estudos. De 40% a 60% dos casos mostram que continua na vida adulta. Então, se não é 100%, é porque a gente consegue fazer essas modificações e trazer mais qualidade de vida. Então, desorganização, procrastinação, impulsividade interna, e essa hiperatividade visível, né, que impacta muito no dia a dia, esse impacto ele é profundo, afeta relacionamento, desempenho profissional, bem-estar emocional, né? A gente pode ter várias ferramentas. Dentro da psicologia, a desorganização vai ter as suas estratégias de planner, de saber o tempo que você gasta com cada situação para organizar a sua agenda, né? A procrastinação, a gente vai trabalhar com como eu vou deixar atividades que são chatas e desinteressantes, fazê-las primeiro ou fazê-las no momento que eu estou mais descansada, né? Então, tem várias estratégias ali que o psicólogo pode contribuir também, tá? E no cérebro dos adultos, essas alterações estruturais e funcionais que são persistentes, mesmo nas pessoas que preenchem, né, esses critérios diagnósticos, também é importante a gente lembrar dessa questão da tela, não só para a criança, mas para o adulto. Hoje é no trabalho, se a gente está no lazer, está o tempo todo nas redes sociais, pode ver que às vezes o TDAH tem um hiperfoco para essa dopamina constante, que é esse estímulo ali de vai assistir Netflix, maratona de uma vez, ou tá ali no Instagram, fica, quando vê, passou horas só rolando o feed. Então, tirar de perto de você coisas que você já sabe que atrapalha. Ou botar alarme, eu vou ter um intervalinho, então eu vou ver meme por 5 minutos, 10 minutos, porque senão isso vai acabar, às vezes, até atrapalhando o seu trabalho, que você vai perder a hora. Tá? Um estudo de meta-análise analisou mais de 159 mil crianças e encontrou correlação entre tela e problema de comportamento. Quais que foram os achados deles? Maior tempo de tela estava associado ao aumento da impulsividade, agressividade e problemas emocionais. As crianças expostas às telas desde cedo podem apresentar menor capacidade de autorregulação. Gente, a gente já sabe que criança está num processo de aprendizado, de saber regular quando eu estou triste, quando eu estou nervosa, eu não sei me expressar direito. Se já é difícil na fase adulta, imagina a criança. Então, prejudicar isso ainda mais com a questão das telas, eu não estou falando também do mundo utópico, ainda mais com a correria dos pais, com a sobrecarga dos pais, às vezes vai precisar ali, a criança está chorando, você já não sabe mais o que fazer, você acabou falando que não ia dar tela, daí deu tela, daí é mais culpa para os pais. Então, vamos usar isso com equilíbrio, né? Não ficar também dando chicote aí na gente de pensar no mundo ideal, porque existe um mundo real. Mas dentro do possível, outros jogos, outras brincadeiras, outras formas de deixar essa criança entretida, realmente, principalmente para quem tem TDAH, isso vai influenciar muito. Você vai ter muito menos desafios com essa oscilação de humor da criança depois para lidar, tá? E, claro, para a própria questão de desenvolvimento dela e felicidade dela, tá? Conteúdos que são rápidos e estimulantes vão interferir na atenção e na capacidade de controle do impulso. Tanto é que a gente vê vídeo, áudio do WhatsApp 2.0, daqui a pouco vai aparecer 4.0, porque a gente está numa época onde tudo está tão rápido de acesso que eu não consigo mais ter paciência para prestar atenção nas coisas que exigem um tempo, um foco, uma concentração maior. Isso é prejudicial, porque nem tudo na vida
consegue agilizar. Tem coisa que você tem que esperar. E se a gente está falando de criança, essa espera e essa paciência, se eu já não estimulo desde pequeno, imagina no resto da vida a quantidade de frustração que essa pessoinha vai ter, né? Então, lembra quando eu falei para vocês, vamos tentar evitar o que atrapalha? Então, eu vejo assim, tem paciente que fala, eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Vamos começar a se treinar a fazer uma coisa por vez, ou pelo menos 2 por vez ao invés de 500. Porque cada vez mais que eu treino o meu cérebro a responder o WhatsApp, enquanto eu pago uma conta no banco, enquanto eu olho um negócio na TV, enquanto eu estou dando uma garfada aqui para comer meu almoço, para dar conta de tudo, é claro que o cérebro não vai ter paciência quando eu tenho que sentar e ler um texto, e ler um livro, e, enfim, fazer um trabalho, um relatório, porque eu não estou nem preparada mais para isso, tá? Então, muito importante nós treinarmos o nosso cérebro. Ao invés de só da gente falar assim, eu não consigo, eu sou assim, esse é meu jeito. Não, tem muita coisa que é treinável, tá? E a gente só precisa ter acesso a essas estratégias. Então, se antes a gente pensava que o TDAH era puramente genético, hoje a gente sabe que a história é muito mais complexa. A epigenética pode ajudar a explicar por que algumas crianças desenvolvem TDAH e outras não, mesmo com uma predisposição genética. O ambiente, especialmente durante os primeiros anos de vida, tem um papel crucial, e o uso excessivo das telas, que a gente está falando, pode ser mais um fator de risco. Então, o futuro aí do TDAH, com essas descobertas, a gente pode avançar para abordagem que seja personalizada. Exame do epigenético e do nutrigenético para trazer essa visão mais personalizada. Os exames de sangue para ver se está faltando os ingredientes necessários para o cérebro funcionar adequadamente. O estilo de vida e o ambiente, toda essa questão de estratégias e recursos emocionais para quando a gente está frustrado, irritado, nervoso, triste. A própria alimentação do dia a dia, para estar rica nesses nutrientes adequados, tá? E a microbiota intestinal e o sono, que a gente comentou no episódio anterior, e eu reforço aqui de como é importante a gente dormir bem e a gente cuidar do nosso intestino, tá certo? Pessoal, foi bastante informação, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tido um pouco mais de clareza que um assunto tão falado hoje, existe uma complexidade, mas também existe uma solução. E quero deixar vocês aqui com um presente, que quem quer fazer o teste genético, quer entender a microbiota, que tem aí um cupom de 10% de desconto para chamar meu time, falar, assistir o podcast da Nutri, quero entender mais minha vida, quero ter esse mapeamento genético, quero correlacionar meu intestino com meu exame de sangue, com a minha genética, desvendar meu metabolismo aí e ter uma personalização, tanto na minha dieta quanto na minha suplementação, tá? Então, avisa meu time ali no WhatsApp ou no nosso site, vou deixar os contatos aqui, e espero muito, de coração, que vocês sejam muito felizes, menos estressados, mais ali descansados, que mesmo nessa correria da vida da gente, tem que lembrar que dá para respirar, que a gente precisa achar tempo para cuidar da gente também e se priorizar, tá bom? Não é fácil, mas é necessário. Um super beijo, fiquem bem e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada por ouvir os segredos da Nutri. Esse foi o episódio de hoje. Quer saber mais? Nos siga no Instagram, @Nutri_Secrets. Até o próximo episódio.